Talvez a coisa mais assustadora da sua vida já esteja acontecendo e você ainda não percebeu. Você está morrendo. Não no sentido dramático. Não amanhã. Não necessariamente em algum acidente. Mas agora. Neste instante. Enquanto escuta esta voz. Enquanto pensa no futuro. Enquanto se preocupa. Enquanto adia. Enquanto acredita que ainda existe tempo. Porque talvez exista uma verdade silenciosa que quase ninguém tem coragem de encarar. Sua vida está indo embora. Não algum dia. Agora. E talvez nenhum filósofo tenha falado disso de maneira tão brutal, íntima e desconfortavelmente humana quanto Sêneca em Cartas a Lucílio. Mas não se engane. Este não é apenas um livro. Não é um tratado filosófico frio. Não é uma coleção distante de ideias abstratas. São cartas. Cartas profundamente humanas. Escritas como se um homem mais velho estivesse tentando impedir outro homem de desperdiçar a própria existência. Como se alguém olhasse diretamente nos seus olhos e dissesse: você acha que está vivendo, mas talvez apenas esteja passando o tempo. E isso dói, porque existe algo profundamente estranho sobre nós. Vivemos como se fôssemos eternos. Planejamos, adiamos, esperamos o momento ideal, aguardamos estabilidade, esperamos maturidade, esperamos dinheiro, esperamos coragem, esperamos felicidade, esperamos reconhecimento, esperamos a hora certa. Mas enquanto esperamos, algo silencioso continua acontecendo. A vida vai embora. E Sêneca parece sussurrar algo quase cruel. Você não possui tempo. Porque, segundo ele, o maior erro humano não é morrer. É viver como se ainda houvesse tempo infinito. É desperdiçar dias, acreditando que amanhã será automaticamente melhor. É entregar a própria existência para distrações, medos, obrigações vazias e desejos emprestados. Existe uma frase central em Cartas a Lucílio que atravessa os séculos quase como um golpe. Não é que tenhamos pouco tempo, mas desperdiçamos muito dele. Pare. Leia isso de novo. Porque talvez essa frase seja uma das críticas mais violentas já feitas ao comportamento humano. Nós reclamamos da falta de tempo. Mas quanto tempo entregamos para a ansiedade? Quanto tempo damos para a comparação? Para ressentimento? Para medo? Para distração? Para preocupações imaginárias? Quanto tempo perdemos tentando impressionar pessoas que talvez nem se importem conosco? Quanto tempo gastamos vivendo versões falsas de nós mesmos? Sêneca percebeu algo perturbador. O ser humano raramente vive. Na maior parte do tempo, ele apenas existe, corre, acumula, se distrai, busca aprovação, se preocupa. Repete rotinas, sobrevive. Mas viver de verdade, isso é raro. Talvez porque viver exige consciência, e consciência assusta. Porque quando você para, quando o silêncio aparece, quando as distrações cessam, uma pergunta inevitável surge. O que exatamente estou fazendo com a minha vida? E talvez seja justamente dessa pergunta que a maioria das pessoas foge. Porque olhar honestamente para a própria existência é doloroso. Talvez você perceba que está cansado de uma vida que escolheu por medo. Talvez perceba que está preso numa rotina que não ama. Talvez perceba que passou anos tentando agradar expectativas. Talvez descubra que grande parte das suas ambições nem sequer eram suas. Sêneca enxergava isso. Ele entendia que existe um perigo invisível pior do que fracassar. O perigo de viver automaticamente. De existir no piloto automático. De acordar, trabalhar, consumir, dormir, repetir, sem nunca perguntar: isso realmente importa? Talvez por isso suas cartas sejam tão desconfortavelmente modernas. Porque embora tenham sido escritas há quase 2000 anos, parece que foram escritas ontem. Olhe ao redor. Nunca estivemos tão ocupados, tão conectados, tão acelerados, tão distraídos. O celular desperta você. As notificações invadem sua manhã. A atenção fragmentada sequestra seu dia. Você compara sua vida. Consome informações. Rola telas infinitamente. Corre atrás de produtividade. Corre atrás de dinheiro. Corre atrás de reconhecimento.
E no meio disso surge algo estranho, uma sensação de vazio, como se a vida estivesse passando rápido demais, como se os dias desaparecessem, como se tudo parecesse urgente, mas pouca coisa realmente significativa. Sêneca talvez olhasse para nossa época e dissesse algo brutal. Vocês não perderam tempo, vocês entregaram tempo. Entregaram para distrações, para vaidade, para ansiedade, para medo, para ocupações vazias, para desejos fabricados. Porque talvez o homem moderno não esteja cansado apenas de trabalhar. Talvez esteja cansado de desperdiçar a própria existência sem perceber. E aqui aparece uma das ideias mais fortes de Cartas a Lucílio. Você deve proteger seu tempo como protege sua vida. Porque, no fundo, são a mesma coisa. Isso muda tudo. Nós protegemos dinheiro, protegemos reputação, protegemos bens, mas deixamos qualquer pessoa roubar nossa atenção, roubar nossa energia, roubar nossa paz, roubar nossos dias. Aceitamos relações vazias, conversas inúteis, compromissos que odiamos, medos imaginários, pressões sociais, e lentamente algo precioso evapora, nossa própria existência. Sêneca parece perguntar algo profundamente desconfortável. Se você é tão cuidadoso com seu dinheiro, por que é tão irresponsável com sua vida? Talvez seja brutal ouvir isso, mas talvez seja necessário. Porque existe algo assustadoramente humano na ilusão do depois. Depois eu descanso. Depois eu vivo. Depois eu começo. Depois eu me cuido. Depois eu faço o que amo. Depois eu tenho coragem. Depois eu mudo. Depois. Mas Sêneca parece olhar para nós quase com tristeza, porque ele sabe algo que ninguém gosta de admitir. O depois é uma promessa frágil. A vida não negocia. O tempo não faz pausas. O relógio não sente pena. Enquanto você hesita, o tempo continua. Enquanto você espera, o tempo continua. Enquanto você procrastina, o tempo continua. E então surge talvez a pergunta mais desconfortável desta obra. Você está vivendo, ou apenas adiando a vida? Porque talvez muita gente não esteja realmente vivendo. Talvez esteja apenas organizando eternamente um futuro que nunca chega. Existe uma tragédia silenciosa nisso. Pessoas que trabalham décadas sem presença, que passam anos emocionalmente ausentes, que sacrificam tudo esperando uma recompensa futura, até perceberem algo terrível. O futuro chegou, e a vida passou. Talvez por isso Sêneca fale tanto da morte. Não por pessimismo, mas por lucidez. Ele entende algo radical. A consciência da morte torna a vida mais intensa, mais honesta, mais urgente. Porque quando você entende que o tempo é limitado, começa a filtrar melhor o que importa. Pessoas importam, silêncio importa, presença importa, profundidade importa, caráter importa. Mas vaidade, comparação, status, aprovação, talvez tudo isso comece a parecer menor. E aqui existe algo profundamente belo nas cartas de Sêneca. Elas não pedem perfeição, não exigem genialidade, não exigem sucesso extraordinário. Elas pedem apenas uma coisa: consciência. Consciência sobre quem você é, sobre como vive, sobre aquilo que ocupa seus dias. Porque talvez a vida seja exatamente aquilo que preenche seu tempo. E isso leva a uma pergunta quase impossível de ignorar. Se alguém observasse cuidadosamente sua rotina, aquilo que ocupa suas horas, seus pensamentos, seus medos, seus desejos, essa pessoa diria que você está vivendo uma vida com propósito, ou apenas sobrevivendo elegantemente. Talvez seja essa a brutalidade silenciosa de Cartas a Lucílio. Ela não acusa, ela não grita, ela apenas coloca um espelho diante de você e pergunta: se o tempo é sua vida, por que você o entrega tão facilmente? Porque talvez a verdadeira tragédia humana não seja morrer. Talvez seja descobrir tarde demais que você quase nunca esteve realmente presente na própria existência. Existe uma tragédia silenciosa acontecendo todos os dias. Ela não aparece nos jornais, não provoca sirenes, não interrompe cidades, não cria manchetes,
mas destrói vidas inteiras, lentamente, silenciosamente, sem escândalo, sem violência aparente. A tragédia de chegar ao fim da vida, sem nunca ter realmente vivido. E talvez ninguém tenha compreendido isso de forma tão brutal quanto Sêneca em Cartas a Lucílio, porque existe algo profundamente perturbador que Sêneca percebeu sobre o ser humano. Nós protegemos quase tudo, menos a própria existência. Protegemos dinheiro, protegemos status, protegemos reputação, protegemos imagem, protegemos bens. Mas entregamos nossos dias como se fossem infinitos, como se houvesse estoque, como se a vida fosse renovável, como se amanhã estivesse garantido, mas não está, nunca esteve. Talvez uma das maiores ilusões humanas seja esta, a sensação de tempo infinito. Você acorda e pensa, depois eu começo, depois eu mudo, depois eu descanso, depois eu faço aquilo que importa. Mas o depois é uma armadilha invisível, porque ele parece prudente, razoável, responsável, mas frequentemente é apenas medo disfarçado. Medo de agir, medo de mudar, medo de enfrentar a própria verdade. E então acontece algo estranho. Os dias passam, as semanas passam, os anos passam, e sem perceber você começa a viver uma vida adiada, uma existência suspensa, como alguém eternamente organizando um futuro que nunca chega. Sêneca parece olhar para isso quase com tristeza, porque ele entende algo brutal. A maioria das pessoas não morre velha, morre inacabada, morre esperando estabilidade, esperando coragem, esperando aprovação, esperando condições perfeitas, esperando um momento ideal que talvez nunca tenha existido. E talvez aqui exista algo profundamente desconfortável, porque ninguém gosta de pensar nisso. Ninguém gosta de admitir que talvez esteja desperdiçando a própria vida. Mas Sêneca parece insistir numa pergunta cruel. Se sua vida continuasse exatamente como está pelos próximos 10 anos, você sentiria orgulho ou desespero? Pare. Pense nisso honestamente, porque talvez essa pergunta exponha algo que você evita olhar. Talvez exista uma rotina que lentamente está matando partes de você. Talvez exista um trabalho que esvazia sua energia. Talvez relações superficiais estejam roubando sua profundidade. Talvez distrações estejam anestesiando perguntas importantes. Talvez você esteja sobrevivendo, enquanto chama isso de viver. E aqui Sêneca se torna assustadoramente moderno, porque nós vivemos numa época construída para roubar atenção. Uma era da distração. Tudo compete pela sua mente. Notificações, vídeos curtos, ansiedade, comparações, informação infinita, urgências artificiais. Você mal acorda e alguém já está disputando sua consciência, seu foco, seu humor, seu tempo. E lentamente algo invisível acontece. Sua mente deixa de pertencer a você. Você não escolhe o que pensar, não escolhe onde focar, não escolhe o que deseja. Tudo parece vir de fora. Um impulso, uma comparação, uma ansiedade, uma propaganda, uma expectativa. Talvez Sêneca olhasse para nosso século e dissesse algo devastador. Vocês não perderam a liberdade. Vocês terceirizaram a própria alma. Porque alguém incapaz de controlar a própria atenção já não governa a própria vida. Isso parece radical. Mas pense, quanto tempo do seu dia realmente pertence a você? Quanto da sua mente é silenciosamente ocupada por preocupações inúteis? Quantas emoções são reações automáticas? Quantas decisões são medo vestido de racionalidade? Sêneca compreendia algo quase cruel sobre a condição humana. Grande parte do sofrimento nasce da imaginação. Nós sofremos pelo que ainda não aconteceu, pelo que talvez nunca aconteça, pelo julgamento, pela rejeição, pelo fracasso imaginado, pela perda antecipada. Vivemos aterrorizados por fantasmas mentais, enquanto o presente escapa. E talvez aqui esteja uma das ideias mais profundas de Cartas a Lucílio. Você não perde apenas tempo com distrações. Você perde tempo sofrendo por ilusões, ansiedade, antecipação, catástrofes imaginárias, ressentimentos antigos, discussões que nunca aconteceram, vergonhas repetidas dentro da cabeça. Pense nisso.
Quantos dias da sua vida foram consumidos por medos que nunca se concretizaram? Quantas noites você entregou à preocupação? Quantos momentos belos passaram despercebidos porque sua mente estava em outro lugar? Talvez o homem moderno esteja exausto não porque vive demais, mas porque pensa demais, corre demais, reage demais, teme demais e sente de menos, presença de menos, silêncio de menos, profundidade de menos, porque existe algo profundamente desconfortável sobre parar. Parar obriga alguém a ouvir aquilo que vinha evitando. O vazio, a solidão, a dúvida, a sensação de estar perdido. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas vivem ocupadas. Porque ocupação pode funcionar como anestesia. Você não precisa pensar se estiver cansado. Não precisa refletir se estiver distraído. Não precisa encarar perguntas difíceis se estiver correndo. Mas Sêneca parece perguntar algo brutal. O que exatamente você está tentando não sentir? Talvez essa seja uma pergunta perigosa, porque obriga alguém a olhar para si, a perceber que talvez parte da correria seja fuga. Fuga do silêncio, fuga da mortalidade, fuga da própria verdade. Sêneca fala frequentemente sobre morte, mas não do jeito mórbido que imaginamos. Ele fala da morte como um espelho, uma ferramenta de lucidez. Porque quando você encara honestamente a finitude, algo muda. Pequenas vaidades começam a parecer ridículas. Brigas desnecessárias encolhem. Comparações perdem força. Ansiedades diminuem. O ego relaxa. E uma pergunta passa a importar. O que realmente merece meu tempo? Talvez seja essa a questão central da obra. Não como viver mais, mas como viver melhor. Porque Sêneca não acredita numa vida longa sem consciência. Ele prefere uma vida profunda, presente, atenta, íntegra. Talvez você conheça pessoas que parecem vivas, mas estão emocionalmente ausentes. Corpos presentes, mentes distantes, olhares cansados, existências automáticas. Pessoas esperando férias, esperando aposentadoria, esperando o fim de semana, esperando reconhecimento, esperando um futuro onde finalmente poderão existir. Mas Sêneca parece dizer algo devastador. A vida não começa depois. Ela já começou. Talvez até esteja terminando mais rápido do que você imagina. E aqui surge talvez a pergunta mais dolorosa desta obra. Se hoje fosse o último capítulo da sua história, você sentiria que viveu, ou apenas adiou a própria existência? Porque talvez o maior fracasso humano não seja morrer cedo. Talvez seja morrer tarde, mas vazio, cheio de planos, cheio de intenções, cheio de um dia. Enquanto a vida inteira escorreu silenciosamente entre os dedos, talvez exista algo desconfortável acontecendo neste exato instante. Enquanto você escuta, enquanto pensa, enquanto planeja, enquanto imagina o futuro, sua vida continua indo embora. Silenciosamente, sem alarde, sem aviso, sem pedir permissão. E talvez seja justamente aqui que Cartas a Lucílio revela sua verdade mais profunda. Porque no fim, este nunca foi um livro apenas sobre filosofia. Nunca foi apenas um conjunto de ideias estoicas. Nunca foi apenas uma reflexão intelectual sobre moral, tempo ou sofrimento. Foi um alerta brutal sobre aquilo que fazemos com a própria existência. Ao longo dessas cartas, Sêneca parece agir como alguém tentando acordar outro ser humano antes que seja tarde. Como alguém que olha para você e pergunta: você percebe o quanto da sua vida já foi embora? E talvez essa seja uma pergunta difícil, porque a maioria de nós aprendeu a viver distraída. Vivemos ocupados, acelerados, ansiosos, exaustos, mas raramente presentes, quase nunca conscientes. Estamos sempre indo para algum lugar, esperando alguma coisa, tentando alcançar algum estágio futuro onde finalmente tudo fará sentido. Quando eu tiver dinheiro, quando eu estiver pronto, quando eu for reconhecido, quando eu encontrar alguém, quando minha vida se organizar. Mas Sêneca parece insistir numa verdade quase cruel. A vida não acontece depois, ela acontece agora, enquanto você espera, enquanto hesita, enquanto adia, enquanto acredita que ainda existe tempo suficiente.
E talvez seja justamente isso que torna essa obra tão assustadoramente atual. Porque, embora tenha sido escrita há quase 2000 anos, parece ter sido escrita para o século XXI. Olhe ao redor. Nunca tivemos tanta tecnologia, tanto acesso, tanta conveniência, tanto entretenimento. Nunca estivemos tão conectados, mas talvez também nunca tão dispersos, nunca tão cansados, nunca tão emocionalmente ausentes. Vivemos cercados de distrações. O celular desperta você. Notificações sequestram sua atenção. Vídeos curtos roubam horas. Comparações silenciosas corroem autoestima. A urgência virou estilo de vida. A ansiedade virou rotina. A exaustão virou normalidade. E lentamente acontece algo invisível. Os dias começam a parecer iguais. Os meses desaparecem. Os anos passam rápido demais. Até surgir aquela sensação estranha, quase melancólica. Para onde foi o tempo? Talvez Sêneca responderia: o tempo não foi embora. Você o entregou. Entregou para preocupações, para distrações, para medos, para aprovação, para obrigações vazias, para ansiedade sobre o futuro, para ressentimentos sobre o passado. Porque existe algo profundamente estranho sobre nós. Tememos perder dinheiro, mas perdemos horas. Tememos desperdiçar oportunidades, mas desperdiçamos dias inteiros. Tememos fracassar, mas raramente perguntamos se estamos fracassando na única coisa que realmente importa: viver. Talvez essa seja a pergunta central de Cartas a Lucílio. Não. Como ter sucesso? Não. Como ficar rico? Nem sequer. Como viver muito? Mas algo muito mais desconfortável. Você está realmente vivendo? Porque existir é fácil. Você acorda, cumpre tarefas, resolve problemas, consome conteúdo, vai sobrevivendo. Mas viver exige presença, escolha, consciência, coragem. Talvez viver seja perceber que o tempo não é algo que você possui. É algo que está sendo consumido, neste instante, agora. Enquanto respira, enquanto escuta, enquanto pensa. Sêneca compreendia algo brutal. A maioria das pessoas vive como se tivesse uma reserva infinita de amanhã. Mas o amanhã é uma promessa extremamente frágil. E isso muda tudo. Porque quando alguém encara honestamente a própria finitude, a vida muda de forma. Pequenas preocupações diminuem. Comparações perdem importância. Vaidades parecem menores. Discussões inúteis perdem sentido. O ego relaxa. E lentamente surge uma pergunta mais séria: o que realmente merece meu tempo? Talvez seja essa a grande lição da obra. Filtrar. Escolher. Proteger a própria existência. Porque dizer sim para tudo é dizer não para a própria vida. Cada hora desperdiçada desaparece para sempre. Cada dia entregue ao medo desaparece. Cada ano vivido automaticamente desaparece. E isso é assustador. Mas também pode ser libertador. Porque talvez ainda exista tempo. Tempo para mudar prioridades. Tempo para reconstruir presença. Tempo para parar de viver no piloto automático. Tempo para finalmente perguntar: o que realmente importa? Talvez importe menos parecer bem-sucedido e mais sentir que sua vida tem verdade. Talvez importe menos aprovação e mais paz. Talvez importe menos acumular e mais experimentar. Talvez importe menos correr e mais estar presente. Talvez importe menos impressionar e mais existir de forma íntegra. Sêneca não promete felicidade perfeita, não promete ausência de dor, não promete uma vida sem sofrimento. Isso seria fantasia. O estoicismo não vende ilusões. Ele oferece outra coisa: lucidez. A capacidade de olhar para a vida como ela é, imperfeita, limitada, insegura, transitória. E ainda assim vivê-la com dignidade, com consciência, com intenção. Talvez uma das lições mais bonitas de Cartas a Lucílio seja justamente esta: você não controla tudo. Não controla perdas. Não controla o tempo. Não controla o acaso. Não controla a opinião dos outros. Não controla o envelhecimento. Nem mesmo a morte.
mas controla algo profundamente importante: a forma como escolhe viver enquanto ainda está aqui. Isso muda completamente a perspectiva, porque talvez a pergunta correta nunca tenha sido: quanto tempo me resta? Mas, o que estou fazendo com o tempo que já tenho? E talvez seja essa a tragédia silenciosa do homem moderno. Vivemos como administradores de agenda, mas não como autores da própria existência. Organizamos compromissos, respondemos mensagens, cumprimos tarefas, mas raramente paramos para perguntar: estou construindo uma vida ou apenas sobrevivendo dentro dela? Porque existe algo brutal na consciência do tempo. Ela não serve para gerar medo. Serve para gerar clareza. Serve para lembrar que tudo é limitado, que pessoas são passageiras, que oportunidades desaparecem, que palavras não ditas permanecem, que abraços adiados podem nunca acontecer, que uma vida inteira pode evaporar enquanto alguém insiste. Depois eu começo. E talvez Sêneca tentasse nos lembrar algo simples, mas devastador. O depois é um lugar onde muitos sonhos morrem. A coragem mora no presente. A vida mora no presente. A mudança mora no presente. A verdade mora no presente. E talvez exista uma pergunta inevitável pairando agora no silêncio da sua mente. Se sua vida continuar exatamente como está pelos próximos anos, você chamaria isso de viver? Porque talvez a existência não peça perfeição, mas peça honestidade. Honestidade para reconhecer o que está drenando sua energia, o que está roubando sua presença, o que está afastando você de si mesmo. E coragem para mudar, mesmo devagar, mesmo imperfeitamente, mesmo sem garantias. Muito obrigado por ter acompanhado este vídeo até aqui. Se essa reflexão fez você olhar para sua própria vida de outra maneira, já deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com alguém que talvez esteja vivendo rápido demais e esquecendo de viver de verdade. E leve esta última reflexão com você. A maior tragédia não é descobrir que a vida é curta, é perceber tarde demais que você passou anos vivendo como se ainda tivesse tempo infinito.